Olá, pessoal. O que é conhecimento? O que é verdade? Qual é a relação desses conceitos com a filosofia? E, acima de tudo, é possível conhecermos algo? É possível chegarmos a uma verdade absoluta? Esses questionamentos são, acima de tudo, necessários. O ser humano, como dizia Aristóteles, desde sempre buscou conhecer. Existe uma certa inquietude que habita o ser humano que o faz buscar conhecimento. Mas como que isso ocorre? Quais são as possibilidades de conhecermos? Diante disso, a nossa aula de filosofia de hoje vai propor tentarmos responder, mesmo que previamente, essas questões. Conhecimento e verdade. Essa é a temática da nossa aula. Como? Supondo que o conhecimento ele seja possível, como ele se dá? Como que o conhecimento ele ocorre? Nesse sentido, nós dizemos que o ato de conhecer ele pode se dar de duas maneiras. A primeira forma de conhecer é o intuitivo. O conhecimento intuitivo ele caracteriza-se por ser um conhecimento imediato. E quando eu falo imediato, eu não estou aqui utilizando a maneira comum que nós utilizamos esse conceito. Algo imediato é algo rápido, algo que vem instantaneamente. Não. O imediato nos remete a uma análise epistemológica da palavra. Imediato significa sem mediação. Algo que não é mediado. O que significa algo que não é mediado? Um conhecimento não mediado. Significa que é um conhecimento construído única e exclusivamente pelo próprio indivíduo. Ou seja, um conhecimento imediato é aquele conhecimento que eu, enquanto sujeito, enquanto indivíduo, não dependo de outra pessoa, da mediação de outra pessoa para adquirir. Entende? Então eu não preciso da leitura de um livro que foi escrito por uma outra pessoa, ou não preciso da conversa com uma outra pessoa, não preciso da explicação do professor, ele vem à minha mente, ele surge na minha mente. E é interessante nós analisarmos isso, porque esse conhecimento intuitivo, ele pode surgir, ou ele pode ocorrer de três formas distintas. A primeira que nós podemos citar aqui é a intuição empírica, que é aquela intuição que surge a partir de uma experiência que nós realizamos ou fazemos, e a partir dessa experiência nos surge uma ideia, um conhecimento. Né? A partir dessas sensações sensíveis que eu tenho, por exemplo, aqui no meio do mato eu tenho uma sensação, né, uma sensação sensível, aqui algo que ocorre comigo, e eu tenho uma ideia. Como, por exemplo, poderia estar aqui, existir uma macieira aqui, né? E eu estar sentado embaixo do pé de macieira, uma maçã cair na minha cabeça, eu vou ter uma sensação, né? Eu vou sentir uma dor, eu vou ver aquilo ocorrer, mas a partir da queda da maçã eu tenho uma ideia. Eu posso intuir a lei da gravidade. Lembraram de alguma coisa? Então vejam, a sensação ou o conhecimento empírico, né? Empírico vem de empiria, de experiência, de sensação, é aquele que me surge a partir de uma experiência que eu faço, a partir de uma sensação que eu consigo captar no meio. Ok?
Uma segunda forma de conhecimento intuitivo é o que nós vamos denominar de inventivo. Esse conhecimento intuitivo inventivo é aquele que está muito presente nos grandes inventores, tá? Nos grandes gênios da pintura, um Da Vinci, por exemplo, que era muito inventivo nesse sentido, né? Por quê? Porque a intuição inventiva é aquela que cria algo do nada. O indivíduo está lá sozinho, pensando, e ele começa a juntar os elementos, as suas ideias, e daí surge algo totalmente novo. Temos aqui, né, se pegarmos a obra de Da Vinci, nós vamos ver que ele foi um grande projetista, ele projetou várias, entre elas um helicóptero, ou seja, não existia helicóptero na época. Ele fez o primeiro esboço de um helicóptero, ou seja, é o conhecimento inventivo. Vem do nada, ele tem uma ideia do nada, e ele vai lá e coloca aquilo na prática. E faz acontecer. A lâmpada, né? Então tudo isso, os grandes gênios, os grandes inventores, né, que foram os criadores de algo totalmente novo, eles eram dotados, nesse sentido, de uma forma de conhecer intuitiva, né, inventiva. Né? E por fim, nós podemos dizer ainda que existe a forma intelectual, a intuição intelectual. Veja só, a inventiva ela dá origem a uma coisa, a um objeto, a uma estrutura. A intuição intelectiva ela dá origem a uma ideia, a uma teoria. Então aqui temos os grandes filósofos também, né, que desenvolviam teorias totalmente novas. Eles eram capacitados, eles eram portadores de uma forma de conhecimento intuitivo e intelectivo. Porque davam origens a teorias, não a objetos, não a lama, né? Não criavam um objeto em si, criavam uma teoria. Então, a forma de conhecer intuitiva ela é imediata. Ela não depende da mediação de ninguém. A outra forma de conhecer, que é oposta à forma de conhecimento intuitiva, é a que nós conhecemos como conhecimento discursivo. Essa forma de conhecer, ela é mediata. Por que ela é mediata? Porque ela precisa da mediação de alguém ou de alguma coisa. Então, é aquela forma que, para conhecer, eu dependo da conversa que eu tenho com uma pessoa, da explicação do professor, da leitura de um livro. A partir disso, eu construo conhecimento. Por isso que ele é discursivo. Porque eu preciso de um discurso, eu preciso de uma relação dialógica com outra pessoa, ou com outra coisa, no caso de um livro. Okay? Então, diante da possibilidade do conhecimento, de assumirmos que é possível conhecer, nós vamos distinguir então o conhecimento intuitivo e o conhecimento do discurso, tá? Discursivo no caso. Então, vejam só, se eu afirmo ser possível conhecer, intuitivo ou discursivo, tanto faz, eu consigo chegar a uma verdade absoluta? Eu me proponho a conhecer um objeto, essa planta. Eu consigo chegar a uma verdade absoluta sobre essa planta? Conhecer ela na sua totalidade? Antes de responder essa pergunta, nós temos que entender o que é a verdade. O que é a verdade? Aqui nós vamos ter uma relação entre veracidade e realidade. Por quê? Porque quando eu falo sobre a verdade de alguma coisa, eu tenho que conhecer a realidade dessa coisa de maneira total. Eu tenho que entender qual é a realidade dessa planta. E dizer que conhecer a realidade dessa planta é conhecer ela de maneira completa, como ela é realmente. Por quê?
Porque a verdade, nós podemos simplificar aqui, é a correspondência entre aquilo que eu falo ou aquilo que eu penso e a coisa em si. E o fato, se eu quero conhecer, se eu digo que eu conheço essa planta, é porque tudo aquilo que eu falar dela corresponde realmente ao que ela é. Se eu falar algo, ela é azul, estou dizendo, essa planta é azul, né? Mas na realidade ela não tem nada de azul, o que eu estou falando não é verdade. Por quê? Porque o que eu estou falando e a realidade, o objeto no caso, não corresponde, não existe correspondência. Então a verdade é uma correspondência entre aquilo que eu estou falando e o objeto do qual eu estou falando. Ou o fato, né, do qual eu estou falando. Ok? Então, isto é a verdade. Mas veja só, mas quanto à possibilidade de chegarmos a uma verdade, a um conhecimento absoluto sobre as coisas, podemos chegar ou não podemos chegar? Aí existem dois posicionamentos, duas correntes de pensamento distintas e que vão dar explicações distintas sobre o fato. Primeiro, temos os dogmáticos. Os dogmáticos, ou o dogmatismo, né, do qual fazem parte os dogmáticos. O dogmatismo, ele vai dizer que é possível chegarmos a um conhecimento verdadeiro sobre as coisas. É possível chegar a um conhecimento absoluto. Para isso, basta o indivíduo, o sujeito, querer. Ele é racional e ele vai chegar a um conhecimento. Então as coisas, eu posso chegar a um conhecimento absoluto, verdadeiro sobre essa planta. Posso, se eu quero eu posso. Eu vou estudar lá botânica, vou estudar lá, né, tudo aquilo que me cabe estudar para conhecer isso aqui totalmente, absolutamente. Chegar a uma verdade sobre isso. Então, a verdade é possível de ser alcançada. Esse posicionamento é dos dogmáticos. Agora, um outro posicionamento, uma outra corrente de pensamento, chamada ceticismo, da qual fazem parte os céticos, elas não vão ter essa mesma percepção. O ceticismo ele é dividido em duas correntes, por sua vez. Nós temos os céticos moderados. Os céticos moderados, eles vão dizer que eu consigo conhecer em parte. Eu consigo saber parte da verdade, por exemplo, do estudo dessa planta. Eu consigo chegar à parte da verdade. Nunca uma verdade inteira. Nunca a verdade completa. Eu não consigo conhecer totalmente ela. Sempre vão ficar alguns elementos pendentes aí. Por quê? Porque os meus sentidos que me fazem conhecer, eles são limitados, né? Porque existe uma complexidade muito grande de fatores que envolvem todos os elementos, todos os fatos, então eu nunca vou chegar a conhecer tudo de maneira absoluta. Por isso, os céticos, né, moderados vão dizer que eu não consigo conhecer a verdade absoluta. Eu consigo conhecer parte da verdade. Eu consigo conhecer parte das coisas. Já os céticos radicais, eles vão dizer impossível, eu não conheço nada. O conhecimento ele é impossível. Tá? Nós não conhecemos as coisas. Não tem como. Nós nunca vamos chegar a uma verdade sobre as coisas. O que nós temos são perspectivas, os céticos radicais eles vão dizer. Eu tenho a minha noção de verdade, a minha perspectiva de verdade, mas nunca uma verdade absoluta válida para todos os indivíduos. Vejam, galera, como falar de conhecimento, como falar de verdade, nos remete a uma série de situações complexas, divergentes, mas que, no nosso estudo de filosofia, nós vamos tentar, nós vamos buscar ir organizando essas ideias, né,
e entender como esses conceitos eles vão se relacionando. Aos poucos, nós vamos chegar a uma ideia mais fortalecida. Fica aqui, então, diante dos conceitos de conhecimento e verdade, nós vamos ter aqui como conceitos chaves, então, estudados na aula de hoje. Primeiro, que frente às possibilidades do conhecimento, nós temos o conhecimento intuitivo, que pode ser empírico, que pode ser inventivo, que pode ser intelectivo ou intelectual. Nós temos a noção de verdade, que é a correspondência entre aquilo que eu falo, penso e a coisa em si, o fato em si. E por fim, nós temos as correntes de pensamento que vão afirmar a possibilidade de chegarmos a uma verdade absoluta, que é o dogmatismo e o ceticismo, moderado e radical. Ok? Por hoje ficamos por aqui. No nosso próximo encontro, nós vamos continuar o nosso estudo, né, frente à teoria do conhecimento. Mas por hoje, era isso. Um grande abraço a todos. Até o nosso próximo encontro.